Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, feliz ano novo, 1º de janeiro de 2023. Nós celebramos aí a festa, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 1º de janeiro, janeiro vem do deus Janus. Janus era um deus antigo que tinha duas faces, tinha dois rostos, um olhando para a frente, o outro olhando para o passado. Por isso que era considerado como mês começo. Foi o imperador Juliano, lá pelo ano 6 a.C., alguma coisa assim, que determinou que dia 1º de janeiro seria o início do calendário do ano. Depois foram mudando até 1582, o Papa Gregório, ele definiu o calendário gregoriano, definindo que 1º de janeiro é o início de todos, o início do ano. Voltamos ao deus Janus. Então nós iniciamos esse ano, nesse mês dedicado ao deus Janus, olhando para frente, olhando para trás, pensando no futuro, sem perceber o que já foi vivido no passado. O passado é algo muito importante para nos ajudar a entender o presente e tentar planejar o futuro, se é possível planejar o futuro, e lembrar que nós estamos mergulhados na história. Temos um passado, temos um presente e a gente luta para que a gente tenha também um futuro. Toda vez que a gente celebra essas mudanças de calendário, é um momento de revisão de vida, é um momento em que a gente olha para frente, olha para trás, é um momento em que a gente pensa o que eu quero fazer com o tempo que ainda tenho, é um momento em que eu olho o que eu já fiz com o tempo que eu tive, como é que eu estou hoje, quem sou eu e onde é que eu fundamento a minha fé e o que eu vou fazer com a vida que Deus me deu. É nessa busca constante nossa que a gente vai percebendo que o mundo ele é muito dinâmico, é muito complexo e a gente não sabe muito bem, às vezes, como se comportar e como agir, mas é importante a gente ter um período assim para revitalizar a vida e sonhar e planejar e rever e se reconciliar e abrir a esperança, abrir o coração para a esperança de tempos novos, viu? Um pensador chamado Gilberto Keith Chesterton, que nasceu em 1874 e morreu em 1936, dizia: o objetivo de um ano novo não é que nós deveríamos ter um ano novo, é que nós deveríamos ter uma alma nova. Essas oportunidades desses calendários, que é uma convenção, é claro, seria um momento importante para que a gente também comece a ter uma alma nova, viu? Buscar uma alma nova, buscar não uma vida nova, mas uma vida melhorada. A gente não vai ter uma vida nova, não acredito em vida nova, mas eu acredito numa vida melhorada. Com o passar do tempo a gente vai tentando melhorar a vida, apesar das feridas, dos machucados, das dores, das decepções, das coisas complicadas da nossa história. A gente vai vendo que a gente está aqui ainda e que temos um tempo e devemos viver da melhor forma possível esse tempo. Nosso querido Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, nasceu em 1902 e morreu em 1987, dizia: para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.
Em outras palavras, um tempo novo sempre cochila dentro de nós, mas espera também. Mas eu preciso fazer por merecer um tempo diferente. Eu tenho que fazer por merecer para que Deus possa confiar em mim e, ao confiar em mim, me dar a possibilidade de perceber sinais da presença dele nesse mundo, nessa vida. Maria é uma mulher que percebeu isso. A Maria é aquela que teve a graça, pela sua vida, pela sua conduta, teve a graça de entrar na lista das pessoas de confiança de Deus. E por isso Deus a convida para ser a mãe de um menino que é um Salvador. Mas não é fácil ser mãe de um menino que é um Salvador. Não é fácil ser mãe de um menino Deus, viu? De um filho de Deus, da descendência de Davi, que vem em nome da Santíssima Trindade salvar a humanidade na nossa condição humana. Ainda estamos no tempo do Natal. Então não é fácil essas experiências, porque isso nos coloca diante de uma grandeza humana que não é qualquer um que consegue perceber, não é qualquer um que consegue notar, não é qualquer um que consegue reconhecer que no meio de um casal tem um recém-nascido numa manjedoura e alguém disse que é ele que vem salvar a humanidade. Salvar do quê? Dos nossos problemas políticos, econômicos, sociais, familiares? Não. Salvar a gente da morte definitiva. Salvar a gente da inexistência. Salvar a gente da possibilidade que nós temos de nos tornar um nada e um ninguém. Então Jesus vem com esse propósito de tentar nos ajudar, de tentar ser exemplo e testemunho, de nos trazer para a fraternidade, para que nós sejamos salvos da morte. Que a gente viva de tal modo que a gente possa conquistar a eternidade, a ressurreição, a vida além da morte. E por isso a gente tem que viver de tal modo que a gente faça por merecer. E é interessante que na Bíblia, fazer por merecer a salvação e a eternidade é fazer o bem ao próximo. É fazer o bem ao próximo. Viu? Principalmente aquele que é menor do que você, aquele que é mais fraco do que você. Por isso nós temos no Evangelho de hoje, nós temos o recém-nascido, um casal, um recém-nascido numa manjedoura, pastores que ouviram, fizeram uma experiência, pensaram, olha, chegou um Salvador aí. E é interessante que os pastores que começam a reconhecer Jesus, Jesus já nasce sendo reconhecido. E ao nascer sendo reconhecido, a gente percebe que é o pessoal mais complicado que começa a reconhecer eles. Porque pastor era muito mal visto, os pastores eram considerados como desonestos, invadiam terra, não respeitavam território, exploravam as pessoas com a lã e com o leite das cabras. Então pastores tinham uma fama muito ruim, mas por ter uma fama muito ruim, uma vida atrapalhada, uma vida descontrolada, uma vida estranha, é que a gente precisa ser salvo. A gente precisa salvar quem é santo, né? A gente não precisa salvar quem é certinho, né? A gente não precisa desse povo aí que nunca comete erro. A gente precisa dar atenção para quem é errado mesmo, para quem é atrapalhado, para quem é afetivamente descontrolado, moralmente estranho, economicamente desgovernado, existencialmente perdido. É essa turminha que Deus começa a dar atenção a eles. E Maria, diante de tudo isso, como hoje nós celebramos Santa Mãe de Deus, viu? A gente vai percebendo que a maternidade de Maria, por causa da sua fé, e por causa da sua fé se tornou a mãe do Salvador, e ao nascer esse menino, nessa posição simples, numa manjedoura, no meio de um casal, já tendo os pastores, que têm uma vida meio esquisita e são mal vistos, reconhecendo e dizendo coisas boas desse recém-nascido, sendo reconhecido em Belém. Belém é um lugar teológico, quer dizer a cidade de Davi. Então quem nasce ali é da descendência de Davi. Jesus vem da cidade de Davi, recebe a descendência de Davi através de seu pai José. E tudo isso Deus vai costurando e casando e ligando para que a gente possa perceber que há uma linha de revelação, há um processo de revelação, há uma história em que Deus vai mostrando e a gente vai percebendo que Deus quer se aproximar de cada um de nós e se aproximou ao máximo possível na pessoa de Jesus, que se fez carne, habitou entre nós e resolveu estabelecer um diálogo em pé de igualdade, diferenciando simplesmente na lógica do pecado.
Jesus não foi mau, isso não quer dizer que não teve problemas e dificuldades, são outras realidades diferentes. E Maria, diante de tudo isso, a postura dela é a postura de uma pessoa muito sábia, apesar da pouca idade. Por isso que Maria era uma mulher de oração, porque somente alguém que rezava muito e meditava e contemplava era capaz de se comportar como ela se comportou diante do decorrer da sua vida. Na Anunciação, somente alguém que está vigiando, rezando, orando, é capaz de estabelecer um diálogo como ela estabeleceu com o anjo. Diante das manifestações, os pastores, depois vem magos, depois vem Simeão, depois vem Ana e muitos outros, somente uma pessoa que reza muito e contempla, faz silêncio e está em constante oração é capaz de estabelecer isso. Mas também Maria, na sua sabedoria, apesar da pouca idade, de ser ainda quase uma criança, uma adolescente, nos momentos em que então eu entendi, ela tinha uma postura muito bonita, ela guardava e meditava aquilo no seu coração. Guardar e meditar aquilo no coração significa dar tempo para que minha alma, o meu espírito, minha vida e minha consciência consiga entender o que está acontecendo. Guardar no coração e meditar sobre isso significa, eu não estou entendendo nada agora, mas eu não vou me desesperar porque eu sei que tem coisa de Deus nisso aqui. E se tem coisa de Deus nisso aqui, a minha postura é, eu não vou perder a esperança, eu vou guardar isso dentro, meditar, rezar, tentar perceber, até eu me tornar capaz de entender. E a vida é assim. Há coisas que eu vivi há 20 anos, 25 anos atrás, que hoje eu consigo entender e na época eu não entendi. Eu lembro, esses dias eu peguei a minha Bíblia e estava lá as tentações do deserto e eu escrevi do lado a vida terrena de Jesus. E eu nunca tinha percebido, mas eu escrevi isso na teologia, na minha Bíblia que eu usei. As tentações no deserto de Jesus é a vida terrena de Jesus. Jesus vivendo no mundo, nesse mundo terreno, Jesus passou pelas tentações no deserto. E aí nós temos no Evangelho de hoje essa sabedoria bonita, essa Maria que está vendo isso, admirando, esse pessoal está falando isso do meu filho, mas quem que é ele? Como é que esses pastores ficam falando essas coisas do meu filho que nasceu? E eles estão reconhecendo algo nele. Eu não estou conseguindo entender. Meu filho é maior do que eu, talvez a grande drama de Maria como mãe de Jesus no começo da vida. Esses pastores estão contando coisas maravilhosas a respeito dele. E eu, como é que eu fico nessa história? Como me agir? Então vou guardar no meu coração para que eu possa futuramente conseguir entender. E essa é uma sabedoria de vida. Há coisas na vida que a gente tem que guardar no coração para a gente conseguir entender. E às vezes gasta muitos anos para a gente entender, às vezes gasta muito tempo e às vezes pode correr o risco da gente morrer e não entender. Mas é a mesma postura. No lugar do desespero, da dúvida diante dos mistérios de Deus, é melhor a gente ter essa postura. Depois Jesus vai seguir no seu trajetório. 8 dias depois do seu nascimento, há a circuncisão. Jesus é marcado para ser membro do povo de Deus. É um judeu marcado pela circuncisão. E recebe o nome de Jesus, Deus salva, Deus vem ao nosso encontro. Peçamos a Nossa Senhora que abençoe o nosso ano, abençoe esse calendário que inicia, abençoe a nossa história, que Deus seja misericordioso e bondoso para conosco, na esperança de que tempos virão e a gente tem que estar preparados para enfrentar os tempos que virão, bons e ruins, e fazer tudo isso uma graça de Deus. Agradecer a Deus pelo que deu certo, pelo que não deu certo, pelo que funcionou, pelo que não funcionou, pelo que acertou e pelo que errou, mas tudo isso é graça de Deus e a gente vai tocando a nossa vida. Em alguma coisa a gente aprende de qualquer forma. Um abraço, feliz ano novo, até mais.